nesse vídeo nós vamos falar qual foi realmente o sentido da morte que teve Jesus. Por que Jesus morreu? Porque nem César na época entendeu. Porque este povo, sendo judeu, está condenando você. E simplesmente Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. Se realmente o meu reino fosse desse mundo, sim, mas não é. Então nós vamos agora trocar umas ideias. Isso segundo a iluminação dos grandes mestres ascensionados. Saiba, cada um de vocês, cada mensagem que é recebida é porque os grandes mestres, ao longo do tempo, eles vêm arquivando tudo o que acontece. Esses mestres, na hora certa, eles revelariam. Então, existe uma música do grupo Queen, As Palavras de Amor. Olha um trecho da tradução dessa música. Um mundo tolo, tantas almas arremessadas sem sentido, um frio interminável, tudo por medo, tudo por ambição. Fale qualquer língua, mas pelo amor de Deus, nós precisamos. Então vamos pegar essa palavra aqui, ó. Tudo por medo, tudo por ambição. Um mundo tolo, tantas almas arremessadas sem sentido. Nós não, ao longo dos tempos, não vivemos num mundo tolo, com tantas almas que vivem nesse mundo sem sentido, almas medrosas e almas gananciosas, ambiciosas. Vejam bem o tanto de antidepressivo que se vende na atualidade. Por quê? Porque nós vivemos em um mundo que as pessoas são almas sem sentido. A maioria das pessoas vive uma vida sem sentido, tem um ódio sem sentido, preocupa demais com os outros sem sentido, esquece que ele tem que salvar a si próprio. Se vocês for ver a história ao longo dos tempos, Salomão ele edificou aquele templo para guardar a Arca da Aliança. Aquela Arca da Aliança significava muito para aquele povo. E aquela arca tinha ali emanado o poder do próprio Yahvé, que é o Deus da destruição, que é o Deus destruindo, o Deus matando, aquele Deus que está ali pronto para matar, pronto para destruir os inimigos de Israel. Aí Deus envia Sansão, envia Davi, envia grandes guerreiros também. E o rei Salomão começa a construir o templo no seu reinado. Isso você vai encontrar em 1 Reis, versículo 1, e 1 Crônicas, versículo 28, 11 e 19. O trabalho prosseguiu por 7 anos. Aí vocês vão encontrar um cara interessante, Irã. Esse Irã, ele ajudou e muito nessa construção. Aí tem lançamento de pedra. Bom, Salomão sempre foi criterioso em relação a edificações. Muito criterioso. Aí, Nabucodonosor, o futuro, conquista ali Israel.
E aí vem outro rei. E ele destrói tudo. Os tesouros são levados para a Babilônia, isso no ano 516 a.C. Depois, esse templo ele é reedificado pelos romanos, por Herodes. Porém, no ano 70 depois de Cristo, ele é destruído e nunca mais edificado. Que aí, no ano 70, ocorre uma revolta, mas o nosso assunto é a morte de Jesus. Depois que Herodes reconstrói o templo de Israel, acontece algo interessante. Todo o povo passa a colocar Israel, a Jerusalém ali, o israelita, como parte principal do israelita. Ele passa a colocar ali em Israel, em Jerusalém, aquele templo como o templo, a coisa mais sagrada existente no mundo. E passam aí surgem os fariseus, os saduceus, os sinédrios, os escribas, e formam uma sociedade em volta daquele templo. Aí começa o comércio. Chega uma pessoa vindo de Samaria, vindo de um local bem distante, ele tem que alugar um quarto, uma casa. Alguém está ganhando dinheiro, correto? Como que funciona nessas quermesses, nessas festas aí? Como que funciona? Alguém está ganhando dinheiro. Aí tinha aqueles comerciantes que vendiam comidas ali em volta do templo, aqueles que vendiam a ovelha para ser sacrificada, que eram funcionários dos fariseus. E eles ganhavam a comissão. Aí de repente surge Jesus. Seu ministério, pregando o amor, a humildade. Por isso que eu escolhi essa música, Las Palavras de Amor. Jesus falava as palavras de amor. Ele falava das almas tolas, das almas sem sentido, que viviam nesse mundo. Ele falava exatamente isso. As mensagens de Yeshua eram claras e objetivas. Sempre foram claras e objetivas. Ele não mudava o seu... Aí, ao longo dos tempos ali, o ministério de Jesus cresce. Ele cura um, cura o outro. E a fama cresce. Jesus pregava em volta de Jerusalém, ali nas cidades pequenas. E o povo começa a seguir Jesus. Aí o povo para de ir no Templo de Jerusalém. Seria o Templo de Jerusalém como uma igreja aí grande, a igreja de Nossa Senhora Aparecida, Divino Pai Eterno, principalmente Nossa Senhora Aparecida. Aí o que acontece? Acaba aquele movimento de dinheiro ali, correto? E o povo começa a reclamar para os saduceus, para os fariseus, e aí todo mundo cria revolta. Porém, isso não afetava o César de maneira alguma. Ele se sentia afetado por aquelas palavras de Jesus. Não era palavra de incitação contra o reinado dele, muito pelo contrário. As mensagens de Jesus acalmavam o povo. E aquilo estava sendo bom para César, e muito bom. Só que o sinédrio não. Para aquele povo ali, estava não. Eles estavam com ódio, com revolta. Aí quando Jesus ele é pego para ser levado a julgamento, o ódio do povo já estava lá em cima por causa do prejuízo econômico. Aí
o povo bradando, os comerciantes, excitado pelos saduceus, pelos fariseus, pelos escribas, pela sociedade de Jerusalém. Não vamos colocar assim todo judeu, romano não teve nada a ver. Eu acho incrível ver certas pessoas, até teólogos aí, falando que o romano crucificou Jesus. Não, foi a ganância do povo pela roda da fortuna. Eles estavam se sentindo prejudicados. E garanto para vocês, se Yeshua baixasse aqui na terra, começasse a curar e não cobrar, fazer seu ministério, hoje não seriam, dependendo do país. Se fosse aqui no Brasil, eu sei exatamente quem iria matá-lo. Então, analisado, quem hoje ainda anda com ganância, aí reuniria políticos, se incomodariam, os grupos aí religiosos se incomodariam e executariam Jesus, sem dó nem piedade. Então fica sabendo, cada um dos amados, Jesus, ele foi crucificado pelos comerciantes, pelos vendedores, pela sociedade que vivia em volta do templo. Porém, se resolveu muito pouca coisa. No ano 70, o templo é destruído e tudo que tinha ali é levado para Roma. E está lá até hoje, inclusive, pegaram os restos mortais, do mesmo modo que Yeshua falou: Pedro, você será moído. Os restos mortais deles estão lá. E ali edificaram uma casa santa, você entendeu? E todos os aparatos judaicos estão lá, misturados com um pouco da religião romana. É uma religião que primeiro cria o carnaval, são 4 dias de festa que faziam para o deus Pan. Depois agora vamos entrar em peregrinação. Primeiro vocês podem beber, dançar, pular, se prostituir, por aí afora. Não, depois vem aqui que eu curo vocês, seu salvo. Vem aqui que eu vou perdoar seus pecados. Mas tem que vir. Bom, interessante, muito interessante. E aí os segmentos religiosos aproveitam, vão fazer retiro espiritual. E aí vamos não sei o que, vamos não sei o que. Então, cada um tenta buscar em Deus do seu modo. Mas saiba, buscar o verdadeiro Deus, a verdadeira essência, vai ser a coisa muito difícil. Muito difícil mesmo, garanto para vocês. Do modo que a sociedade está caminhando, do modo que a sociedade está indo, se Yeshua colocasse os pés aqui, qualquer país ele seria executado novamente. Que cada um só vê o seu interesse. Porém agora saiba, cada um, estamos chegando no tempo do fim. Não tem por onde mudar. Estamos no tempo do fim. E esse tempo do fim, estamos aí chegando, ele vai trazer muita surpresa para todos vocês. Pense nisso. Esse tempo do fim vai executar esses 4, esse reinado aí, e vai surgir um novo reinado em 2 etapas. Eu te pergunto, qual lado que você anda? Você anda do lado dos saduceus, dos fariseus? De que lado você anda? Saibam, Yeshua, ele andava nas cidades mais humildes que tinham. Seria o mesmo que andar em Matão, Campo Limpo, essas cidades em volta de Anápolis aqui. Você entendeu? Jesúpolis, ele andava sempre nesses locais. Os locais que tinham mais pessoas carentes. E garanto para vocês, o ministério de Jesus, ele nunca passou fome. E ele nunca precisou de luxo. Ele ganhava tudo. Mas ele não arrancava milhões de ninguém. Ele chegava num local, ganhava comida,
lavavam os pés de Jesus, igual aquela mulher que lavou os pés de Jesus com perfume caríssimo. E Judas reclamou. Posteriormente, Judas é substituído por Paulo para completar o 12º profeta. E Paulo, apesar dos pesares, fez um bom trabalho. Eu pergunto para cada um de vocês: vocês conseguem voltar para dentro de si, analisar a vida atual? De que lado que você está? O lado da ganância? O lado do desamor? Você está do lado dessas almas tolas? Dessas almas incompreensíveis? Que fazem tudo por ganância? Volte para dentro de si e analisa profundamente a tua atual vida. É o que eu peço para cada um de vocês. E saiba, Jesus foi crucificado, condenado pelos judeus da Jerusalém antiga, mas tudo por ganância. Agora, existem alguns aí, grandes estudiosos, que eles falam da guerra mundial. Esse rei feroz catadura vai ter em prelúdio, haverá uma aliança entre a carta 7 do tarô e a carta 5. 7, 5, 12. O 12 é um enforcado de cabeça para baixo, com as pernas formando o número 4. Agora veja que interessante. Todos estão indo para o suicídio, porque este reino que vai surgir é nada mais, nada menos que o verdadeiro reinado do falso profeta. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus te ilumine e te dê a paz. Adamastê.